Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos começar a implementar o componente para a leitura de todos os clientes da nossa base de dados. Então, bora para o código. Aqui no meu projeto eu vou gerar um novo componente, então ele vai ficar dentro de Views, dentro de Components, e aqui dentro de Components eu vou criar agora a pasta Cliente. E dentro da nossa pasta Cliente nós vamos implementar o CRUD para os nossos clientes, então. Então vai ser cliente, -read. Então vai ser aquele componente que vai listar todos os clientes da nossa base de dados, assim como nós fizemos para o técnico. Beleza, então enquanto ele carrega aqui, nós vamos configurar uma rota para ele lá já. Então aqui, ó, eu vou informar. Eu vou pôr uma vírgula, abre e fecha chaves aqui. E eu vou dizer que quando o path for clientes, eu quero que seja renderizado para mim o nosso componente cliente read work. Component, me desculpa. Beleza, vamos voltar aqui então. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente sabe que esse botão aqui, ó, essa âncora, ela está no nosso componente de navegação. Então a gente vai voltar aqui, a gente pode abrir aqui Views, dentro de Views nós temos o template, dentro do template nós temos a navegação. Vamos abrir então o HTML dele, e aí aqui nós temos o cliente. Quando a âncora, quando o link do cliente for clicado, então, eu quero que ele renderize para mim clientes. Eu vou salvar aqui então. Vamos voltar aqui, vou clicar em Home para ele voltar aqui, beleza. Vou clicar em Cliente e ele renderizou para mim, ó, Cliente Read Works. Maravilha, então a rota está configurada. Aí o que eu vou fazer? Como ele tem os mesmos atributos que o técnico, um cliente ele tem o ID, o nome, o CPF e o telefone também, a gente consegue reaproveitar todo esse trabalho aqui, ó, do técnico. Então a gente vai fazer isso. Vamos fazer o seguinte, aqui no técnico read, vamos abrir então aqui o nosso técnico read, vamos abrir o HTML dele e a gente pode dar um Ctrl A e um Ctrl C aqui, voltar no nosso cliente. Então vamos abrir aqui, deixa eu só minimizar ele aqui para não ficar ruim, vou minimizar esse template aqui também e vou abrir aqui o cliente. Então no cliente read, eu vou apagar esse conteúdo e vou colar aqui. Agora a gente precisa fazer algumas atualizações, né? Primeiro que não é técnicos, mas é cliente, então eu vou fazer assim, eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, e eu vou dar um Ctrl F. Então tudo que for técnicos, que tiver com acento, eu vou clicar aqui, ó, no Case Sensitive também, e eu vou alterar para cliente. Então eu vou clicar para alterar todos, só tem um também, só por questão de segurança mesmo eu fiz isso. Então, beleza, vamos verificar aqui se a gente encontra cliente dentro do desse nosso HTML. Cliente não, técnico, né? Me desculpa. Se ele tiver algum técnico, a gente tem que trocar, não encontrou nenhum. Beleza. Por enquanto aqui está tudo certo, né? Então aqui a gente vai ficar com essa paginação mesmo, vai mostrar ali os botões de ação, só que aqui a gente ainda não tem essas rotas, né? Então a gente precisa mudar aqui para a rota Home. Então eu vou voltar aqui para a rota Home, aqui também. Beleza, então aqui, ó, quando o nosso botão for clicado, ele não vai navegar para a criação, porque a gente ainda não tem esse método implementado. Então eu vou apagar aqui também, porque senão ele vai dar erro. Aqui é criar novo técnico, eu vou tirar, vou colocar criar novo cliente, né? O botão que a gente tem lá. Bom, por enquanto, aparentemente está tudo certo. Então a gente precisa pegar, deixa eu só ver aqui. Bom, ele não encontrou aqui Displayed Columns, né? Obviamente a gente tem que fazer essas adições também. Então a gente vai abrir aqui o técnico read, vai pegar o TypeScript dele. E a gente pode pegar aqui, ó, desde o AfterView Init, pode copiar tudo, não tem problema. Vamos dar um Ctrl C aqui e a gente vai fazer as nossas adaptações para o cliente, né? Então abre o TypeScript do cliente, então apaga o onInit e cola o AfterView. Vamos fazer os imports aqui. Então eu vou fazer esse import aqui. Não vai ser de técnico, vai ser de cliente, só que a gente não tem a nossa model cliente ainda. Então a gente pode vir aqui criar, né? Eu vou abrir o técnico só para a gente pegar esses atributos aqui então. Beleza. Vou fechar aqui, vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de cliente.ts de TypeScript. Aqui eu vou colar e vou mudar o nome de técnico para cliente. E a nossa model cliente está implementada. Muito rápido, né? Maravilha, então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, agora ao invés de técnico,
tudo que for técnico aqui, eu quero mudar para cliente. Então eu vou colocar aqui, ó, tudo que for técnico, eu quero que seja cliente agora. Beleza, a gente tem que trazer o import do nosso cliente, né? Então eu vou clicar aqui, trazer o import, beleza. Vamos fazer o import aqui do match table data source. Vamos fazer o import do match paginator. Vamos fazer o import do view child, beleza. Aí aqui, ó, nós não temos um cliente service ainda, né? A gente tem que fazer a implementação dele lá. A gente já vai fazer também. Então aqui router, beleza. Então aqui basicamente é isso, né? A gente vai implementar então aqui, ó, o nosso cliente service. Então vamos lá implementar isso aí. Vamos abrir aqui os nossos services, né? Com o botão direito. Eu vou gerar aqui com o próprio Angular mesmo, fica mais fácil pra gente. É o nggs, ele vai ficar dentro de services e eu vou chamar de cliente. Então ele vai gerar o cliente service pra gente. Vamos aguardar um momento aqui, ele fazer essa geração aí do nosso serviço, já criou aqui, beleza? Eu vou abrir aqui então o nosso cliente service e a gente tem aqui uma pequena estrutura já, né, iniciada. Então a gente, no técnico service, a gente já tem esse método findAll implementado. Então a gente já tem todos os imports necessários aqui e tal. Então a gente vai fazer o seguinte, eu posso pegar aqui, ó, desde o base URL até o findAll, dar um Ctrl C também. Então a gente abre aqui o cliente service e a gente cola aqui, ó, sobre o nosso construtor. Aí a gente faz o import do HTTP client, beleza, do match snackbar, ótimo. Aí aqui, deixa eu verificar que ele não encontrou o nosso environment.base URL, né? Deixa eu só ver o porquê. A gente vai mudar aqui de técnico para cliente. Então vamos colocar aqui cliente. Já faz o import também. Beleza, deixa eu dar um Ctrl C nele aqui, tirar esse técnico daqui também. Vamos importar aí o observable, né? Maravilha. E vamos verificar aqui o que aconteceu, que ele está dando erro. Deixa eu voltar aqui no service do nosso técnico. Opa, eu trouxe a model. Vamos verificar aqui. Ele é do tipo string, né? Ele recebe o environment.base URL. Não, acho que não sei porque ele está dando esse erro, acho que é por conta de import. Então, eu vou colocar aqui, ó. É por conta de import mesmo. Maravilha, então aqui o nosso service, o método que já faz a listagem lá dos nossos serviços, dos nossos clientes, está implementado. Aqui a gente só precisa alterar, ao invés de técnicos, é clientes, né? Então a gente altera aqui também, para ele trazer os clientes para a gente. Senão ele vai lá para o endpoint de técnicos, vai tentar trazer técnico e não vai bater aqui com o retorno e vai virar uma bagunça danada. Então agora a gente pode vir aqui, ó, e apenas fazer o import aqui do nosso cliente service e a gente já tem um método aqui implementado. Vamos salvar aqui, vamos voltar lá no nosso front então, eu vou clicar aqui em cliente, deixa eu verificar aqui porque que ele não trouxe, né, o nosso... ele está atualizando aqui ainda, ele está compilando, vamos aguardar ele atualizar. Então ele trouxe aqui, a gente só precisa agora configurar o CSS, né, então voltando aqui, ó, vamos pegar o CSS lá do nosso técnico read também. Uma vez que são os mesmos campos, né? Então a gente pode utilizar esse mesmo CSS. Então a gente fecha ele aqui, vamos minimizar aqui, abre o CSS do nosso cliente e cola aqui. Vamos voltar lá então no nosso front e vamos ver como vai ficar. E aqui está então a nossa tabela com a listagem de todos os nossos clientes. Nós temos a Betina, o Galileu Galilei, o Isaac Newton, a Mary Curie e o Albert Einstein. Maravilha, e a gente tem a paginação aqui, ó, funcionando perfeitamente. Beleza, pessoal, então aqui, ó, a listagem dos nossos técnicos, dos nossos clientes, né, ela foi implementada com sucesso e vocês viram que foi muito fácil, porque a gente já tinha implementado do técnico utilizando um padrão de nomenclaturas, um padrão de serviço, então foi muito simples para a gente, uma vez que eles têm também os mesmos atributos. Mas não que se ele tivesse atributos diferentes, você também poderia fazer o mesmo processo e você iria adaptando o código, assim como nós fizemos aqui, tá bem? Então, aqui, ó, na próxima aula a gente vai implementar o componente de criação, depois o componente de update e o de delete. E é o mesmo processo para o técnico. Uma vez que eu já expliquei para vocês o funcionamento de cada linha de código que nós implementamos ali,
Aí, nas próximas aulas, eu não vou ficar explicando tudo novamente com os mesmos detalhes. Como a gente já sabe, né? A gente já implementou em outras aulas, então a gente já aprendeu isso juntos. Então, vai ser um pouco mais rápido o fluxo da aula. Mas não que eu vou deixar de explicar, a gente vai explicar também normalmente. Só que não com a quantidade de detalhes que nós demos lá no técnico, tá bem? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais!